Oi, pessoal. Estou dando continuidade no nosso conteúdo com relação à parte de metodologia científica, né? A gente está trabalhando com a ideia de falar um pouco sobre a produção científica, né? Desde o projeto até a redação de uma tese, uma dissertação, um artigo, né? Ser citado, ser lido, né? Isso é importante também. E até o momento aqui a gente falou bastante sobre projeto, né? Então, quais itens, né? Quais são os tópicos que são importantes com relação ao projeto, né? Então, a partir de agora, a gente começa a falar um pouquinho sobre a produção em si, uma tese, uma dissertação, um artigo, né? Cada um desses trabalhos tem as suas diferenças, a gente vai até comentar um pouquinho sobre isso depois, né? Mas nesse momento, né, a aula, né, e esse vídeo é bastante sobre a primeira etapa do artigo, que é que você começa, com que você começa a escrever um artigo, né? Então, a nossa aula de hoje é sobre conclusões, né? Muitas pessoas vão achar isso estranho e falar, vou começar do fim, conclusão é o último item, né? É lógico que eu tenho referências, né? Às vezes anexar figuras e tabelas e tal, tem ali uns elementos pré ou pós-textuais, a gente pode chamar assim, né? Mas, assim, as conclusões, né, é o final, geralmente, do artigo, né? E é o que há de importante, realmente, no artigo. Não que as outras etapas não sejam, mas um revisor, um editor, ele vai ler as conclusões e ver quais são as novidades que você, né, e o seu grupo de pesquisa está trazendo para essa área, tá? Então, a gente tem que se dedicar primeiro às conclusões, né? Então, vamos falar um pouquinho disso hoje. Eu vou compartilhar a minha tela, né, que assim vocês podem ver a minha apresentação, tá? Então, a gente está falando bastante sobre pesquisa e produção científica, né? Dando dicas para auxiliar a vida acadêmica, né? Porque na vida acadêmica a gente precisa montar projeto e produzir, né? De novo, eu agradeço, né, a todo o material, os livros, tudo que o professor Volpato disponibiliza, né? Esse curso, né, essas videoaulas são muito baseadas no que o professor Volpato passa para a gente, né? Bom, então até que a gente viu o projeto, né? A gente tinha que desenvolver, né, montar um projeto, elaborar um projeto, né? Agora é realmente assim, conte sua história, né? Escreva seu artigo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre que cada artigo, né? Isso cabe também para uma tese, uma dissertação. É uma história que você está contando, né? Num jeitão científico, né? Tem um jeito, né, científico, né? Mas nada mais, nada menos é uma história. Você está querendo chegar lá numa conclusão, num enredo final ali, de qual que é a novidade que você está trazendo para essa área, né? Aí tem introdução, metodologia, resultados, né, e a conclusão. Então, hoje a gente vai falar das conclusões, tá? É a última etapa do artigo, né? É uma etapa onde realmente está a novidade, né? Então, eu chamo ali a essência do artigo, é ali que eu tenho a essência do artigo, né? O que há de mais importante eu tenho que colocar ali, eu tenho que fechar meu artigo com essa essência, né? Se alguém perguntar, você publicou um artigo? Sim. Sobre o que era? Esse artigo era sobre isso, isso, isso. Você está colocando ali basicamente as conclusões, né? Talvez depois você vai comentar por que você fez, ou qual a necessidade, né, desse artigo, ou o que você fez exatamente, né? Mas vai contar o que você produziu. Você vai falar muito mais o aspecto conclusivo do que o aspecto objetivo do seu trabalho, né? Porque se você falar o objetivo, meu trabalho teve esse objetivo, a pessoa vai perguntar, tá, mas e daí? Você conseguiu chegar aonde, né? Então a conclusão realmente é o que há de mais importante. Quando se publica um artigo, né, e vai para uma mídia, né, o jornal tenta tirar o quê? As conclusões, né, levar isso para mídia, para as pessoas de forma geral, né? Tá? Então, assim, essa imagem, né, o que ela está trazendo para a gente aí? Né? Então, de baixo para cima, né, eu tenho lá, como a gente já falou no projeto, eu tinha uma curiosidade, né, de alguma área específica, alguma temática, né, e aí de uma ideia de desenvolver alguma coisa, né, é óbvio que para isso eu tive que rebuscar ali uma boa literatura e trazer informações, saber o que existe na área, né, mas eu tive uma ideia de criar alguma coisa, algumas hipóteses ali, e cria um objetivo, né? A gente viu isso, que o objetivo é a essência ali, né? Ele com a justificativa é a essência de um bom projeto, né? E aí, desse objetivo, você planejou, né, uma metodologia para coletar resultados
ali dados, né? Então você coleta, esses dados podem ser quantitativos ou qualitativos, né? Talvez você obteve ali números mesmo, né? Você chegou a alguns dados que você quantificou para uma análise laboratorial ou de campo, enfim, né? Ou às vezes você está trabalhando com a parte mais, sei lá, legal, né? Aspectos legislativos, um dado mais qualitativo, ou opiniões, aplicou formulários, questionários, enfim. Os tipos de pesquisa aí vão te levar a uma metodologia adequada, a gente já falou os tipos de pesquisa, né? Então você coletou esses dados e você vai fazer uma análise desses dados, né? E essa análise é muito pautada em tentar responder aquela questão lá inicial do seu projeto, aquele objetivo que você tem, né? Então você vai ter que interpretar esses dados e me dizer o que eles estão te trazendo. E aí você vai chegar nas conclusões. Então, imagine vocês com um projeto que vocês desenvolveram até aqui, coletaram dados, o que tem que fazer? É sentar com esses dados e analisar eles, né? Isso parte também da estatística, muitas vezes, é claro, né? Mas aí você vai redigir as suas conclusões, né? Esse é o passo inicial do artigo, né? E essas conclusões devem ser redigidas junto com os autores, né? Com quem participou, às vezes, mais coletando, com o orientador que deu mais uma contextualizada no tipo da pesquisa que vai ser feita, definir os objetivos de um projeto, captou recursos. Então, vai todo mundo discutir e chegar às conclusões, porque é a fala que você vai ter quando alguém perguntar, defenda seu artigo, ou fale sobre o seu artigo, explique seu artigo. Todos os autores têm que ter ciência do que aquele artigo traz, né? Então, é um momento ali não copiar, não tem como copiar, tem que criar. É um momento de criação. Tá bom? Então, essas conclusões, né? Mas o que elas são exatamente, né? Então, um exemplo que é interessante de visualizar, né? Por exemplo, o peso médio, né? Você coletou dados lá e saiu com esse valor, o peso médio, né? 79 quilogramas. E nesse momento, né? Se você pensar o peso médio, ele é a conclusão da análise dos resultados que você teve, né? Então, olhando aquela figura anterior, né, que eu mostrei para vocês, essa figura aqui, você analisou lá vários dados e chegou nessa média. Então, 79 quilos é a conclusão, né? Então, o peso médio da população X na região tal é de 79 quilos, né? Talvez ninguém tenha esse peso, né? Então, um valor até, vamos chamar assim, representativo, abstrato, né? Ele exatamente não diz o peso de cada um, que é o resultado. O peso médio seria a conclusão, né? Então, para a conclusão, vai apenas esse peso médio, né? Nos resultados, você vai talvez ali pôr um gráfico mostrando, né, a variação desses pesos, aí você pode falar um pouco mais sobre os dados, né? Tá? Aí depende da estatística que você quer usar e que é mais adequada, né? Isso não precisa ser só para dados numéricos, às vezes você tem uma análise qualitativa, né? Várias informações e você chega a uma conclusão geral daquilo ali, daquelas legislações ou sobre aqueles artigos. Pensa numa revisão. Uma revisão você tem uma série de artigos publicados com diversas conclusões, você precisa chegar a uma nova conclusão, né? Então, é importante ter essa noção de que a conclusão é algo maior, né? Em função dos resultados, né? Mas os pesos médios, eles podem ser resultados? Eles podem, né? Vamos supor que você está avaliando várias populações, vamos supor, num colégio, várias turmas, né? Ou na sua família, né? Pensando em tios, primos, né? Indo em cada núcleo familiar, tirando médias, pesos médios dessas residências, dessas casas, dessas famílias específicas aí da sua família maior, né? Para gerar um valor de uma família maior, né? Então, pode ser que você tenha lá nos resultados os pesos médios, né? E aí vai chegar a uma conclusão do tipo, o peso médio das mulheres foi de tanto, dos homens de tanto, caso você queira comparar pesos médios de mulheres e homens, por exemplo, né? Então, em alguns casos, os pesos médios podem ser resultados, você vai chegar a conclusões com esses pesos médios também, claro, mas em algo específico. Tá? Então não tem regra, não tem uma regrinha de bolo, isso que é importante entender. Tem que pensar na lógica, né? E essas conclusões, né, então tendo uma noção do que elas são, tem que pensar que essa conclusão, ela tem que estar linkada ao objetivo, né?
Se você tem um objetivo, você tem que concluir aquele objetivo. Então, você escreveu o seu objetivo, tem que concluir sobre aquele assunto. Ué, então, professor, se o objetivo eu já tenho, eu não vou escrever primeiro o objetivo e depois a conclusão? Vamos comentar um pouco sobre isso. Você escreveu um projeto, ele tem um objetivo, você roda experimentos, chega a dados. Um projeto tem uma série de objetivos, né? Objetivos maiores. Quando você vai redigir um artigo, às vezes você vai entrar em algum objetivo ali específico do seu projeto, que vai ter ali algum outro objetivo pautado na sua conclusão. Então, às vezes, você observou lá que deu uma coisa diferente do que você estava esperando, ou quando foi fazer levantar alguns resultados, não conseguiu levantar por algum motivo. Então, nem sempre a gente consegue chegar àquele objetivo inicial do projeto, né? Exatamente. E fica sem pé nem cabeça, às vezes vai redigir um artigo, puxar aquele objetivo lá do jeito que está e jogar a conclusão, porque às vezes você não conseguiu rodar alguma análise específica, tem que rearranjar. Por isso é melhor escrever a conclusão e, baseado no que você pode concluir com os dados que você tem, você refaz o objetivo que é lá na introdução do artigo, né? Tá? Nas teses, nas dissertações, o objetivo tem um link específico, né? Tem um item específico, né? Que é o objetivo geral e objetivos específicos, tá? Mas, né, ainda, além disso que eu estou comentando, tem que pensar que esse objetivo, né, geralmente ele é lá o que a gente já vem comentando, os tipos de pesquisa. Ou é uma descrição, vai concluir baseado na descrição, ou é uma associação, vai concluir baseado nessa associação de variáveis aí. Ou na interferência de uma variável, né, um fenômeno que está ocorrendo. Então tem que pensar no tipo de objetivo que você tem, para o tipo de conclusão que você está concluindo, né? Conclusões, né? Elas são embasadas nos resultados, né? Por isso, o ideal é você analisar os resultados, escreve as conclusões, e a hora que você vai escrever o capítulo resultados, você só põe somente, né? Somente aqueles resultados que você utilizou para chegar naquelas conclusões, tá? Então, as conclusões, elas são baseadas nos resultados, tá? Mas não são restritas a eles. Você não pode apenas descrever os seus resultados nas conclusões, itemizados ou resumidos. Não é isso, né? Você tem que sair de um resultado, que é uma variável, às vezes, ali, operacional, para uma variável teórica, né? Então, por exemplo, você está trabalhando lá, alguns exemplos que eu já comentei aqui nessas videoaulas, né? A qualidade do sono, né? O dormir bem. Como é que você mede dormir bem, né? Tempo, quantidade de horas que a pessoa ficou acordado à noite, ou quantas vezes ela levantou, ou outras medições que existem, né? Hoje a gente tem equipamentos que conseguem até medir bem melhor isso aí. Não é a minha área, né? Então por isso que eu não vou entrar no foco. Mas o dormir bem, a qualidade de um sono, é uma variável mais teórica, né? Então, talvez até dormir bem pode ser configurado como felicidade, né? Uma pessoa feliz dorme bem, então... Mas como é que você mede isso, né? Então você sai de um resultado para uma conclusão, né? Tá? Então as conclusões, elas são teóricas, certo? Mas com uma base empírica, né? Então você vai teorizar alguma coisa quando você está concluindo, mas baseado, né, de forma empírica, com resultados ali medidos, quantificados, qual ou quant, isso não importa, tá? Não tem diferença, tá? Bom, nas conclusões não aparecem as discussões. Isso é importante, ó. Lá na conclusão, no item conclusão, que é o que a gente está falando aqui nessa videoaula, não aparece discussão. Então não cabe ali você ficar na conclusão comparando com autores, citando, discutindo, né, os seus resultados. Não é o momento para isso. As discussões, né, as comparações dos seus resultados entre eles e com outros artigos, outros resultados de outros autores, né, é no item lá da discussão, resultados de discussão. Às vezes, tem revista que gosta muito, ou área, trabalha com os resultados, né, você vai expor os resultados e ao fazer a chamada das figuras e tabelas, você vai até concluindo, né, de forma geral, o que aqueles resultados ali estão trazendo, né, e aí depois você pode ter um item para discutir separado. Às vezes não, você vai trazendo as tabelas e as figuras, vai colocando as conclusões, né, ali, e já vai discutindo ali cada item, né.
Por isso que está escrito aqui, ó. Mas na discussão aparecem as conclusões, porque é isso mesmo que eu estou dizendo. Nos resultados da discussão, nesse item onde você traz tabelas e figuras, né, aqueles gráficos ali, as tabelas que são as evidências das suas conclusões, nesse item você já vai trazendo as conclusões. E eu particularmente gosto muito quando você agrega a figura, a tabela, ou enfim, como você vai evidenciar a sua conclusão, né, que está lá no item conclusões. Lembrando que você escreve as conclusões, você já analisou os dados, e aí você vai pôr os gráficos, as tabelas que exatamente te dão essas conclusões, né? Que dão base para essas conclusões. Então, você já vai trazendo elas nos resultados e já vai, de cara ali, inicialmente, no primeiro parágrafo, trazendo essas conclusões. Então, o leitor já bate o olho no gráfico da figura e já entendeu sua conclusão, né? Se ele quer adentrar mais no seu artigo naquele tópico, ele vai ler as discussões, né? Aí depois ele vai nas conclusões e ele vê que aquilo você concluiu baseado nesse gráfico, nessa tabela, né? Então, aqui eu já estou fazendo o link entre conclusões e resultados, porque é uma coisa bem amarrada, né? Como eu comentei lá, que a conclusão ela está linkada ao objetivo. Se você tem um objetivo, tem que concluir, né? Por isso, de novo, repito, escreve as conclusões quando você analisou os dados, porque aí você reescreve o seu objetivo adequado às suas conclusões e, com essas conclusões, você vai colocar apenas os dados que você utilizou ali, que você analisou para chegar naquelas conclusões. Então, fica um artigo limpo, né, conciso, faz uma boa síntese do que você tem de melhor ali, certo? Então, por exemplo, se eu tenho lá, né, um gráfico, né, eu estou analisando aqui, pode ser uma planilha no Excel, não são meus resultados ainda que eu vou colocar, eu não sei o que eu vou trabalhar ainda, eu estou analisando os dados, né? Então, eu tenho aqui em azul alguns dados de massa, por uma quantidade de chuva, ou de fertirrigação, ou de água que eu coloquei, né? Vamos pensar um quilograma de alguma biomassa qualquer, né? Uma produção aí pela quantidade de chuva, né? De chuva, de água, de irrigação, ou fertirrigação, usei um resíduo orgânico, líquido, alguma coisa, né? Então você tem uma quantidade aqui, né, de massa que produziu, quanto mais você colocou esse líquido, né? E aqui uma quantidade em amarelo de uma outra biomassa pela quantidade desse líquido que você está trabalhando, né? Então você pode gerar uma equação, discutir o comportamento dessa quantidade de líquido em função dessa massa que foi produzida, né? Percebe que o azul foi tendo amarelo, gera equações, compara a biomassa amarela com autores que trabalharam com essa biomassa amarela. Quem trabalhou com a biomassa azul você pode comparar também, depende de qual é o seu objetivo, né? Também disso aí, tá? Mas você está medindo, essas são suas variáveis ali operacionais, né? Você vai discutir a porcentagem que aumentou de uma quantidade de chuva para outra, ou desse líquido, né? Estou falando chuva, mas pode ser um líquido qualquer. Enfim, aqui tem discussões que você vai ter que chegar ali, vai ter que analisar isso, e muito pautado no seu objetivo, né? Mas a conclusão, né? Então a conclusão é que a quantidade de água, né? Vamos supor que seja água, ela causa um maior efeito na produção da biomassa azul do que a amarela. Então aqui eu consegui resumir tudo, né? Então eu vejo que há um efeito significativo, né, dessa quantidade de água em relação à biomassa, né, o efeito é maior na biomassa azul do que a amarela. Então isso é uma forma de concluir. Eu não estou dizendo o que é a biomassa amarela, o que é azul, discutindo não estou trazendo informações ali, né, da produção de uma com a outra, discutindo com autores que tiveram maior ou menor. Não estou falando de equações ali que estão prevendo esse crescimento. Não é o momento, né? A conclusão é o geral, que eu consigo extrair de mais significativo. É óbvio que eu posso melhorar, a gente pode discutir isso aqui, pode ser ainda muito melhor, sem dúvida alguma, né? Só foi um exemplo prático e rápido aí, né? É importante também, né, às vezes você não vai ter sempre o resultado pautado num gráfico aqui, né, de crescimento, de uma produção de biomassa e uma quantidade de água. Às vezes você tem lá 2 tratamentos, imagine você trabalhando na construção civil e usou um aditivo e outro, né, ou está trabalhando com eficiência na remoção de um contaminante, ou dado de uma qualidade de um solo, de um ar que está maior ou menor, né, ou a produção de alguma coisa numa fábrica, enfim. E aí você tem uma quantidade de variáveis, né, de
de amostras, desculpa. No caso aqui eu tenho 3 amostras para cada tratamento, que eu tenho 30, né? E a gente percebe que às vezes essa amostragem pode mudar os dados. Mas se você primeiro só tem esse resultado, você vai concluir baseado nisso, né? Alguém, ou você mesmo, ou seu grupo, pode fazer uma nova análise e verificar que aquilo é uma verdade. E a ciência é isso mesmo, né? A ciência, todo dia a gente conseguir afirmar que aquilo que está sendo feito é verdade e funciona, né? Com várias pessoas publicando e lendo sobre algum assunto específico, ou não, né? Ou derrubando aquela hipótese, né? Numa quantidade menor de amostras eu cheguei aqui, mas isso não é a realidade, né? Uma quantidade maior de amostras, né? Então tem que tomar cuidado para concluir com o que você tem. Você tem isso ou você tem isso? Ou você tem os dois. Aí pode ser uma conclusão ainda maior, né? Que a quantidade de amostra interfere no resultado final, por exemplo. Né? Então cuidado com tendências, não conclua com tendências, né? Você pode usar a conclusão ali, né, para apresentar uma proposta de novos artigos, de novas pesquisas, né, dentro dessa área, com alguns insights que você teve mais pautado nos seus resultados, né. Então, tomar cuidado, né, aqui no caso, né, só para que às vezes alguém não está entendendo, você tem aqui uma quantidade de dados médio, né, seu valor médio, tá, e aqui é o desvio padrão. Então a gente percebe que aqui nesse item não há diferença estatística, né, embora a média seja maior, eles se equiparam, não são significativos aí a diferença entre eles. Aqui já não, aqui o azul é maior em média, né? A média é maior e há uma diferença significativa. Então, a importância da estatística, né? E concluir com base que você tem. Então, isso aqui é tirar. Isso poderia também ser um dado do Excel. Você chegou a uma conclusão nova e bacana, você escreve a conclusão, e depois você vai lapidar isso aqui para apresentar isso num gráfico, né? No caso aqui é um gráfico, ou poderia ser também uma tabela. Poderia ser o valor médio e o desvio padrão. Tá? Então, sabendo o que é conclusão, como fazer essa conclusão, né? A questão da estatística, ou você tem o resultado, você tem o dado, como é que você levar isso para algo maior, genérico, né? A conclusão. A gente falou o que é a relação com o objetivo, com os resultados, né? Então, a conclusão, né? Eu escrevo no passado ou no presente, né? Então, o que a gente... o professor Volpato fala muito sobre isso, né? E eu acho importante trazer isso porque é um erro, às vezes, muito comum. Né? Então, a conclusão no passado, né, você está concluindo sobre a amostra, né, que ela também foi feita no passado. Você fez um experimento. Então, vamos lá. O que significa isso? Vamos supor, você tem lá, você vai estudar alguma população específica, alguma espécie, ou alguns sistemas e processos, né, alguns fenômenos, enfim. A gente sempre vai estudar alguma coisa ampla, né? E aí você tira uma amostra, né? Você faz uma amostragem, você não vai conseguir avaliar toda a chuva que cai no bacia hidrográfico. Você vai coletar alguns pontos, né? Você não vai conseguir coletar todos os peixes do Pantanal. Você vai coletar uma amostragem, né? Então, a gente faz a amostragem, né? E faz a análise. Então, tirou uma amostra e fez uma análise, se você escrever sobre isso aqui, é no passado, porque você já fez, né? Mas se você quiser concluir de forma genérica, generalizada, sobre essas populações, sobre o fenômeno em si, né? Aí você vai escrever o quê? A conclusão no presente, porque é algo que acontece, né? Então a conclusão ela é genérica. Né? Então um exemplo, né? Para a gente poder tentar ser mais prático. É óbvio que esses exemplos poderiam ser melhores, né? Mas é apenas uma maneira aqui de tentar resumir, né? E tentar ajudar a tirar dúvida, né? Então, se você coletou lá, né, temperaturas de uma região e casos de Covid-19, né? A gente está passando por essa pandemia aí, então vamos trabalhar, dar um exemplo nessa situação. Então, se você coletou essas temperaturas, né, você não consegue monitorar 24 horas, você pega alguns pontos ou médias, enfim, de algumas regiões e tal. Então, se você escrever, né, que as temperaturas mais elevadas, né, pensa lá numa situação onde as temperaturas foram mais elevadas, diminuir os casos de Covid, né? Então, os novos casos, as incidências de Covid, a gente pode melhorar o texto, né? Você concluiu no passado. Né? Agora, olha a diferença de trazer isso para o presente e como é que você consegue generalizar, né, quando você traz para o presente. Então, eu estou dizendo aqui, ó, a temperatura em si, né? A
temperatura em si. Nesse caso, essa variável é operacional, né? Está sendo uma sua variável teórica, vamos pensar assim, só para fazer o link com o que a gente vem falando, né? Então, a temperatura, né, elevada, né, ela diminui casos de Covid. Então, eu estou colocando no presente. Isso acontece, né? Então, ela é muito mais elegante, tá? E isso faz uma conclusão melhor. Então, por isso a diferença de colocar no presente. Sim, os seus dados de temperaturas foram coletados e já foram analisados. E eles diminuíram os casos de Covid-19. Mas você pode, sem problema algum, dizer que essa temperatura em si, ela diminui. Ela provoca, né, essa relação aí entre a incidência dos casos e a temperatura. Tá? Então, isso é uma conclusão mais adequada e mais interessante. Né? Então, a conclusão no passado não é o ideal. Mas quando você estuda fenômenos do passado, né, um estudo ambiental de um impacto que aconteceu, né, Fukushima, por exemplo, né, Chernobyl, grandes impactos que ocorreram, são coisas que já aconteceram. Então, naturalmente, seu texto vai com uma conclusão no passado. Ou um diagnóstico, né, de algo muito antigo, uma análise multitemporal, você está falando de passado, né, e é óbvio que se tiver um fenômeno que você está trazendo ali novo, você pode trazer a conclusão do presente, mesmo sendo algo antigo, sem problema algum. Agora, se você está pautado em analisar algo do passado e falando do tempo em si, o que aconteceu, aí a sua conclusão provavelmente vai ser no passado, não tem problema nenhum. De novo, né, não tem regrinha, né, tem que ver a lógica, tá? Então, se for, mesmo com dados antigos, estudos ambientais, ou coisas que já aconteceram, né, a mesma análise multitemporal, mas você está compreendendo, né, está entendendo sobre algum fenômeno e trazendo essa informação, pode sim ser no presente. Certo? Então, na aula de hoje a gente falou bastante sobre essas conclusões, né? Como elas são importantes serem escritas no início, né, do seu artigo. Para começar a redigir um artigo, é importante redigir ela no começo, né? Sentar com os autores, discutir os dados, né? Às vezes vai ter um Excel ali, ou vai ter né, um conjunto, um grupo de legislações ou de formulários, enfim. Analisa esses dados ali, essa análise de dados é muito de cada área, né? Na minha área, por exemplo, a gente vai sempre usar a estatística. É muito comum, é muito usual. E a gente consegue extrair boas conclusões com a estatística, né? Diferenças, enfim, né? Ou relações, né? Tá? Então, isso vai ser muito pautado em analisar os dados, escrever as conclusões, para que depois você vá para resultados, insira os resultados mais adequados, né? Só apenas aqueles que vão te dar base para alguma conclusão. Vai discutir os resultados no item resultados. A conclusão aparece no item resultados, mas os resultados da discussão não aparecem no item conclusões. E você vai reescrever o seu objetivo, né? Porque nem sempre o seu objetivo é exatamente aquele que você pensou no projeto você vai conseguir atender. Então não tem problema nenhum. O artigo é uma nova história, é para contar uma nova história, conte a sua história que você tem desses resultados, né? E às vezes um projeto começa em um ano e 3 anos depois você conclui ele, né? E muita coisa mudou, coisas novas saíram na área, então a gente tem que às vezes escrever um artigo adaptado a essas novidades que saíram, tá? Espero que tenham gostado, né? Então, eu estou disponibilizando essa videoaula no canal, né? Também está no sistema da nossa universidade. E espero que gostem, curtam aí, compartilha, assistam de novo, reassistam, enviem perguntas, né? Vamos começar agora a escrever os artigos pensando dessa forma. Bom, então, muito obrigado e até mais.